Estamos de volta para o bloco final da edição desta segunda-feira aqui do Jornal Regional, trazendo aqui para a bancada um assunto importante que é o plano diretor aqui do município. Para falar a respeito, inclusive no sábado tem eleições para o conselho do plano diretor aqui de Araucária, conversar com o Sérgio Luiz Prestes, que é diretor do Núcleo de Pesquisa e Planejamento Urbano da Secretaria de Planejamento aqui de Araucária. Sérgio, boa noite, obrigado por estar aqui conosco. A gente já ouve falar aí do plano diretor aqui de Araucária já há 5 anos aproximadamente, né? Continua andando todo esse trâmite. Então, o município implantou em 2006 o plano diretor e agora o conselho está se movimentando, né? Para estar novamente elegendo os representantes da sociedade civil, para trazer à baila o assunto cidade de Araucária, e o conselho do plano diretor é atuante, ele é forte, inclusive ele é um conselho de vanguarda no Brasil. E como sábado tem eleições, né? A gente está aqui a convite da TV Araucária, que está sempre prestando atenção na cidade, para trazer a informação que amanhã se encerram as inscrições para quem quiser se candidatar. Quem pode se candidatar? Então, cara, o conselho ele é um instrumento paritário, ou seja, são 50% de representantes do executivo municipal, da prefeitura, indicados pelo prefeito em exercício, no caso, e 50% são representantes da cidade. Esse 50% da sociedade civil, ele pega e divide entre o Ministério Público, que tem uma vaga indicada, ele tem também o representante das associações de moradores, que tem 2 vagas, né? Então, cada bairro está representado. Eles têm também um representante... Tá, mas só para a gente entender, são várias associações de moradores. Essas associações é que elegem seus 2 representantes? Isso. Cada associação independente, ela manda um candidato ou um eleitor para estar participando do pleito, né? Uhum. E assim todas elas estão representadas, ou seja, não é definido por uma organização delas, cada associação, cada bairro pode estar mandando um representante. Perfeito. Claro que tem todo um ritual para isso, as informações estão no site da prefeitura, né? Estão em edital, estão no diário oficial, sim, estão distribuídas pela cidade, né? A gente tomou a precaução de estar fazendo 500 cartazes que estão em toda a cidade de Araucária, estão nos ônibus, estão nas creches, estão nas escolas, estão nos postos de saúde, né? E a ideia é estar divulgando mesmo para que o povo venha participar. Eu acabei interrompendo você, mas além das associações de moradores, você elencava aqui isso, as entidades. Então, uma vaga, como eu falei, é do Ministério Público, tem representante da promotoria, mas essa vaga é indicada, ela não entra no pleito de sábado, certo? A outra vaga pertence à indicação para a associação comercial ou as indústrias da Araucária, ou seja, eles entram num acordo e indicam um representante. Associação comercial e a Associação das Indústrias. Fora essas 2 vagas que são indicadas, nós temos mais 7 vagas, né? Uma vaga é para as associações rurais, ou seja, a área rural está representada no conselho, ela tem a representação, tem a participação. 2 vagas são para as associações de moradores, né? Uma vaga são para as ONGs da Araucária estão se mobilizando, nós temos diversas ONGs, elas estão participando, né? A outra vaga pertence aos conselhos municipais. Então, cada conselho manda lá um representante, né, para participar do pleito. Uhum. Esse representante ou ele vai lá para ser votado, ou ele vai lá para votar e ser votado, né? Independente disso, o conselho tem um assento garantido. E o eleitor dos conselhos pode ajudar a escolher o representante das associações de moradores, por exemplo, e vice-versa. Não, funciona diferente, só para você entender, e também é bom que a gente traga informação ao povo, né? Perfeito. Funciona assim, a prefeitura ela está só organizando a eleição, ela está só viabilizando o espaço, viabilizando a divulgação e viabilizando a organização. Então, quem faz a eleição é os próprios representantes. Ou seja, os conselheiros se reúnem e decidem qual conselheiro é representando o conselho através do voto. Uhum. As associações de moradores elegem os 2 representantes através do voto. Vamos dizer lá... A eleição é por setor. Por setor, exatamente. Tá. Vamos dizer que vão lá 15 associações de moradores, né? Uhum. Essas 15 vão se reunir, vão fazer uma votação que é em loco, é em público, assim, a votação, sabe? Para ser bem transparente o processo de eleição. E eles elegem 2 representantes. São 2 conselheiros titulares e daí os próximos mais votados são os 2 suplentes. E daí, só para a gente não deixar de citar aqui, 2 vagas são para as associações de classe. Quem são as associações de classe? É a OAB, é o sindicato, Associação, né? Médica. Exatamente, todas as associações. Então a prefeitura fez uma divulgação muito grande, né? Porque o órgão gestor ele está ali só para viabilizar a participação popular. Justamente pelo Conselho ser paritário, a gente precisa escutar a opinião da população. E nada melhor que esse instrumento democrático que é o plano diretor da Araucária. Para a gente entender, realmente começou todo esse trabalho em 2006, muitas reuniões em vários pontos da cidade, a população apontou muitos caminhos. O que acontece agora? É uma questão técnica?
que sugestões foram muitas, nem todas podem ser colocadas em prática. Isso está sendo visto agora? É isso que está acontecendo nesse momento em que o Conselho participa? Exatamente. Quando surgiu o plano diretor, ele era um instrumento de estudo. O Estatuto das Cidades fez com que os municípios buscassem criar o seu plano diretor, que é o que norteia as diretrizes de trânsito, as diretrizes de crescimento, uso e ocupação do solo, né? A prefeitura, na gestão anterior, ela fez toda essa instrumentalização, né? Com isso, a sociedade civil colocou o que ela esperava de crescimento para a cidade, o que ela esperava de demanda futura para a cidade, né? Você tomou o cuidado de não ser tão democrático, que não tivesse tanta utilidade por não ser técnico, e nem tão tecnocrático que fosse de prateleira, por exemplo. Então você buscou um meio termo, buscar entre o democrático e o tecnocrático. Assim seria um instrumento que teria o lado da população, a opinião da população, mas também o cuidado técnico para você não cometer um deslize, por exemplo, de decidir sobre um zoneamento, sobre um loteamento, sem conhecer a causa urbanística, né? Perfeito. Agora ele está em fase de implantação, né? Houve a fase de estar se criando o plano diretor, agora está se implantando. Ou seja, a gente já sabe para que lado a cidade vai crescer residencialmente e para que lado ela vai se desenvolver em termos de atração de novas empresas. Isso já está definido. Exatamente. Inclusive, eu quero dizer para você que você está sempre cobrindo as audiências públicas de EIVE, de Estudo de Impacto de Vizinhança, né? Que a Araucária está na vanguarda nacional de Estudo de Impacto de Vizinhança. A gente tem um instrumento que é muito pesquisado, é muito procurado, as outras cidades ligam para a gente. O nosso site é muito acessado na questão do estudo de impacto de vizinhança, porque poucos municípios implantaram. E os que implantaram não estão executando assim diretamente como a Araucária, sabe? Então a gente agradece a cobertura da TV Araucária, que está sempre lá. E também a gente queria dizer para o povo que o povo tem que ter atenção para esses instrumentos, tem que participar da audiência pública. O povo tem que ir lá e dizer, olha, vocês vão instalar essa indústria em Araucária, eu quero saber o que o município vai ter de contrapartida. É o imposto? A empresa vai investir no social, a empresa vai investir numa creche. Isso agora nós temos um instrumento. Inclusive, eu quero anunciar para você que na última audiência a TV Araucária esteve lá e teve a participação de várias empresas. Uma delas, inclusive, vai dar para o município uma creche para 140 crianças, né? Como medida, que é uma das grandes carências. Exatamente. Hoje, né? Como medida mitigadora por ela estar se ampliando ou se instalando. Então, é um instrumento que já está funcionando, né? Que bom. Então, confirmando, amanhã até que horas o prazo final para inscrições? Então, a gente conclama a sociedade civil da Araucária para se organizar, dar uma lida no edital, ver o que é necessário, porque para você se inscrever num conselho tão importante, você tem que ter uma certa documentação que está sendo pedida no edital. Amanhã, às 16h30, encerram as inscrições na Secretaria de Planejamento. O telefone para informações é 3614-1684. Ou se não, liga na Prefeitura, pede para falar com o Planejamento. E no sábado, quem quiser ir lá prestigiar a eleição, ela vai acontecer às 10 horas da manhã na Sala Tarsila. Ali próximo ao Balarote, assim, na Avenida Vitor do Amaral, 1217. Ali ao lado da empresa Tindiquera, que é um local bastante conhecido também, né? Ao lado da empresa Tindiquera também. O Triar, como também se conhece. Isso. Sérgio, claro que haveria outras indagações que a gente gostaria de fazer para você, até com relação ao plano como um todo, mas isso a gente vai deixar para um outro momento. Mais uma vez, obrigado por estar aqui, prestando esses esclarecimentos. A gente vê da mesma forma a importância disso tudo, de realmente termos uma grande participação e tomara que isso venha a acontecer. Tomara que a sociedade civil cumpra seu papel. A Araucária, eu sempre falo que a Araucária tem um pecado que é prover tudo. E por prover tudo, o município há anos, historicamente, não tem militância, né? Então, não é por não ter militância que não tem que ter a participação da população. Eu acho que a população tem que chegar com outros olhos e participar mais. Assim você pode estar cobrando, o prefeito que está aí foi eleito para estar sendo cobrado, o prefeito que virá depois da mesma forma. Depois e o outro seguinte. Mas para isso a população tem que estar participando, a população tem que ir na audiência, a população tem que estar sendo um conselheiro itinerante, um conselheiro que esteja sempre ali cobrando e dizendo, eu quero uma cidade assim. Ok. Certamente alguma opinião todos têm a dar, mas que isso seja feito realmente no local certo, né? E esses momentos realmente têm que ser aproveitados. E com essa entrevista a gente finaliza a edição de segunda-feira do Jornal Regional. A gente volta amanhã às 21h, sempre trazendo para você os principais assuntos da cidade e da região. Muito obrigado pela audiência. Obrigado mais uma vez aqui ao Sérgio Luiz Prestes pela entrevista e o encontro fica marcado para amanhã. Até lá.
Música